Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus, em reverência à palavra do que puder, amém? Quem não puder pode ficar sentado, em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, amém? Evangelho de João, capítulo 1, louvado seja Deus. Assim como aquela série de mensagem que eu trouxe sobre a fé, dessa vez nós iremos trazer uma nova série de mensagens. Quando eu for pregar aqui, estarei trazendo a sequência. E será a tratar de como o apóstolo João descreve o nosso Senhor Jesus no seu Evangelho. E ele já começa descrevendo Jesus como o Verbo e como o Filho de Deus. Então o tema dessa mensagem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Em nome de Jesus. João, capítulo 1, para vocês não ficarem muito tempo em pé, vamos ler apenas do versículo 1 ao 3, amém? Depois deixa a Bíblia aberta quem puder, e vamos aí, no decorrer da mensagem, explicar cada versículo em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Verbo: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos ao Senhor para que fale conosco na Tua santa e gloriosa palavra, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra transborda, Pai, em nossa vida, Pai, a vida eterna do Senhor. Transborda em nós, ó Pai, o Teu poder e a Tua graça e misericórdia, Pai, e venha falar conosco nessa noite. Que não seja eu, Pai, mas sim o Senhor falando comigo, falando com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, nos dando compreensão e entendimento na Tua santa palavra. Amém. Pode se assentar. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. O apóstolo João, para quem não conhece muito, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E ele fazia parte ali do círculo mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago, seu irmão, e João. João é irmão de Tiago, o apóstolo João. Ele participava deste vínculo mais íntimo dos 12 apóstolos com Jesus. E ele presenciou momentos cruciais, como a transfiguração. Somente ele, Pedro e Tiago presenciaram este momento. Assim também como a ressurreição da filha de Jairo, também ele presenciou, diferente dos outros apóstolos. E também a agonia no Getsemane, Jesus ali chorando, suplicando ao Pai, ele também presenciou. Então, o apóstolo que escreveu esta carta, ele não é qualquer um. Ele não é qualquer um dos 12. Ele é aquele apóstolo que recostou sua cabeça no peito de Jesus. É aquele íntimo de Jesus. É aquele que é declarado o discípulo amado. Ele mesmo se autodeclarou. Olha que coisa, né? Eu não sou. Existe um apóstolo lá, um discípulo, que é o discípulo amado de Jesus. Ele falando dele mesmo, ele é esperto, né? Só que ele realmente tinha um vínculo forte com Jesus. Ele criou este vínculo forte com Jesus, porque ele queria estar próximo de Jesus. Ele é filho de Zebedeu, de Salomé, e ele também era um pescador, mas Jesus o chamou para ser seu discípulo e ser seu servo. O apóstolo João, quando ele escreveu esta carta, provavelmente ele estava ali na região de Éfeso, na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, para vocês se localizarem ali aonde o apóstolo João estava escrevendo essa carta. E ele era um pastor de uma igreja local lá em Éfeso. Ele era um pastor, ele era um homem conhecedor da palavra do Senhor, revelado pelo Espírito Santo. E também, temos aquela parte onde na cruz do Calvário, Jesus ali, antes de falar que está consumado, antes de padecer, ele olha para João, que estava ao lado de Maria, sua mãe, e fala para João cuidar da sua mãe. Então você vê que um vínculo muito forte de João para com Jesus. Então este apóstolo escreve uma carta iniciando de um jeito muito interessante, porque os outros apóstolos ou evangelistas, por exemplo, Mateus, Marcos, que não era apóstolo, mas ele estava fazendo parte dos evangelhos, eles escreveram ali a genealogia de Jesus, escreveram a parte com relação aos milagres de Jesus. E João, ele resolve escrever de forma diferente. Eu vou iniciar a minha carta à igreja tratando de Jesus de uma maneira especial e diferente. E que maneira seria essa? Se vocês lembram de Gênesis, Gênesis começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mostra
Deus iniciando a sua obra. E aí João vem tratar disso de uma maneira maravilhosa no seu primeiro capítulo. No princípio era o Verbo. Ele fala o quê? Lá no início da criação, lá em Gênesis, quando Deus falou com Moisés, ali falou com Adão, para poder passar ali no papiro tudo o que ele fez. No princípio, antes de tudo existir, o Verbo, quem? Jesus, já estava com ele. Então João traz uma intimidade na sua carta. Ele traz algo especial na sua carta. Ele escreveu a sua carta por volta dos anos 85 a 95 depois de Cristo. E foi bem depois dos outros já terem escrito as cartas. Até o apóstolo Paulo já tinha escrito algumas cartas. João veio bem depois aqui na frente escrever. Ele foi um dos discípulos apóstolos que mais viveu. Ele mais viveu tempo aqui na terra. A igreja naquela época, antes da gente entrar no tema, a igreja daquela época enfrentava heresias emergentes. Quais são essas? Em particularidade, o gnosticismo, que era o quê? Eles negavam que Jesus, ele era filho de Deus. Eles negavam a humanidade de Cristo. Então eles falavam assim, olha, esse Jesus que João está pregando aí é um Jesus que não é Deus. É um Jesus que não veio encarnado. Nós negamos isso veementemente. Aí João, ele escrevia esta carta para combater esta heresia e outras mais que tinham naquela época. A igreja naquela época enfrentava perseguições, tanto de autoridades romanas, quanto de sinagogas judaicas. Então tinha dois extremos que João confrontava naquela época. Aí havia necessidade também naquela igreja de uma geração que estava crescendo sem conhecer Jesus pessoalmente, que Jesus já tinha sido assunto ao céu. Eles precisavam conhecer quem era Jesus. E quem melhor para falar de quem era Jesus do que o próprio apóstolo que viveu com Jesus? Então, para uma nova geração que estava se iniciando como igreja, João precisava falar de quem era Jesus, aquele em que ele confiou a sua vida, se entregou a sua vida por ele, e a quem Jesus, ele fez toda essa obra de amor, para quem foi e por que foi. João precisava explicar claramente para aquele povo, para aquela igreja que estava nascendo. Igual hoje, muitas crianças hoje crescem, né, são adolescentes, precisam ouvir falar de Jesus da sua boca. Porque se ouvir falar de Jesus do mundo lá fora, vão distorcer Jesus. Você conhece Jesus. Então o João, por conhecer Jesus pessoalmente, ele achou crucial iniciar a sua carta falando de quem era Jesus, aquele a que ele tanto professava e morria por ele. Assim também, João escreveu, olha só, no João 20, verso 31, para que creais que Jesus é o Cristo. Este é o propósito de toda a carta de João, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João então foca o quê? Vocês vão crer no Jesus que eu estou falando. O Jesus que estão falando aí afora é um Jesus que está distorcendo o que ele é. O Jesus que eu estou apresentando a vocês nesta carta é o verdadeiro, não há outro igual a este. Não existe outro Messias por aí afora. Não existe outro Cristo ou outro caminho. O único caminho é esse que eu estou descrevendo para vocês. Então a igreja naquele momento iria entender de quem João estava tanto falando e por que ele com tanto amor estava até morrendo por este homem, que é Jesus. Então vamos entender. Versículo 1 ao 2 diz assim, no versículo 1, do princípio era o Verbo. João começa tratando da eternidade do Filho, que é Jesus. João diz no princípio era o Verbo. Ele não fala que o Verbo começou, já estava com Deus, já estava presente com Deus. Lá na criação, onde todas as coisas, Jesus ele não era um ser criado, mas era um Deus eterno, parte com o Pai. Não é que existe dois deuses, entendam, Jesus é Deus. Ele faz parte com o Pai, vem da essência do Pai. Assim como o Espírito Santo. Porque as pessoas confundem, né? Vai lá, então a Trindade são três deuses. Não, irmão, é só um Deus que subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um com uma função especial. A de Jesus foi morrer por mim, por você, e nos trazer a salvação, e agora está à direita do Pai intercedendo por nós, e breve voltará para nos buscar. Então, João já faz, olha, este Jesus que eu estou pregando para vocês, ele era o Verbo, a palavra. Ele era a ação do Deus Pai. Então ele falou, olha, ele estava com Deus,
e ele era Deus, e ele não é um profeta comum, como estão dizendo por aí. Ele não é um anjo, porque há uma teologia, até naquela época já tinha, que Jesus era o arcanjo Miguel. Isso não existe, não é da palavra de Deus. Jesus é Deus, não é anjo. Coloquem isso na cabeça de vocês. E aí, e falava ainda por cima, existiu o Hércules, filho do Zeus. Jesus também era um semideus. Não, Jesus é Deus. João deixava claro para aquele povo, olha, toda a historinha está sendo contada aí afora, não acreditem, porque para quem entreguei minha vida, ele é o próprio Deus que se aproximou de nós. Ele é a eternidade que veio encarnado para morrer por mim e por vocês. Ele é o verbo criador de todas as coisas. E tanto que ele vem falando depois, no versículo 3, sobre isto. Todas as coisas, tudo, foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. João deixa bem claro que tudo que existe só veio por meio de uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pensa de uma maneira assim, Deus, ele colocou a planta, vamos imaginar assim, colocou a planta lá, como se fosse um arquiteto. Aí vem Jesus, pai, é isso que nós vamos fazer, né? Nós vamos construir, show. Aí começou, haja, verbo, palavra, falar Jesus e construir. É lindo, né? O trabalhar de Deus na criação é linda, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam unidos, juntos, em toda a sua criação. E como Jesus era o verbo, a palavra, tudo veio por meio dele. Porque Deus fala lá em Gênesis, haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo, e logo tudo se fez. Você, o sol, as estrelas, a natureza, tudo veio por meio dele. E naquela época as pessoas diziam lá na igreja de Éfeso, existe um Big Bang, existe uma coisa aí que não foi criada por Jesus. Isso aqui que está vendo aqui, as estrelas, o sol, não foi criado por ele. Aí João falou, está errado. Tudo que vocês veem, o ar que vocês respiram, tudo isso provém de um único Criador, que é Cristo Jesus. E ele não foi criado por Deus porque ele é Deus. E por ele ser Deus, tudo veio por meio dele. Ele tem essa capacidade de criar tudo, do nada. Porque se você ver lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o criar é algo do nada. Não tinha matéria para Deus criar o que nós vemos hoje. Não tinha. Ele criou tudo dele próprio. E foi saindo, foi construindo. Somente um Deus todo-poderoso. Somente um Deus maravilhoso. Somente um Deus onipresente, onipotente, onisciente poderia criar tudo isso sem nenhuma matéria pré-existente. Claro que você e eu fomos formados de uma matéria já existente. Tanto que quando fala na Bíblia, Deus formou, não criou o homem. Deus formou o homem, é porque já era usado de uma matéria que era o barro. Já tinha sido criado o barro, a terra. Mas todo esse universo foi criado do nada. Os anjos foram criados do nada. Tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tudo para honrar e glorificar o nome de Jesus. Então, se ele criou este universo do nada, e ele estava com o Pai, e ele é Deus, o que ele não pode fazer na sua vida, irmão e irmã? Às vezes nós duvidamos do poder de Deus, mas a gente esquece de meditar em Gênesis 1, em João capítulo 1. Eu peço que vocês na sua casa frisem Gênesis 1, a criação, e frisem João capítulo 1 todo. Para vocês verem o tamanho do poder desse Deus que você serve. Não existe dificuldade no casamento, na família, nas circunstâncias, que Deus não pode fazer algo acontecer do nada para resolver. Se do nada criou tudo isso, imagina a sua vida, irmão, que é coisa pouca para ele resolver. Jesus, ele ama você e ama eu, porque ele é filho de Deus, e nós somos filhos com ele, a Deus. Nós participamos dessa herança. Só que às vezes perdemos essa fé num Deus criador, num Filho de Deus. Ele veio encarnado e falou, olha, creia em mim, e eu vou estar com vocês. Aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês também. Não é para vocês se desanimarem durante as aflições, porque olha só, eu estava com o Pai, criei tudo isso do nada. O que eu não posso fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã? O tamanho do poder do nosso Deus não se compara com nada. É infinito o poder do nosso Deus. Jesus, Filho de Deus, ele continua sendo a fonte de toda a criação e ele é eterno. Ele não se prende no tempo que nós estamos.
Ele vê o seu passado, ele vê o seu presente, ele vê o seu futuro. Somente ele. Não existe essa coisa dividente não. Misericórdia, está repreendido. O único que vê o seu futuro é Deus, é Jesus. O diabo tenta ludibriar muitas pessoas com revelações falsas. Mas aí a Bíblia fala para a gente julgar a profecia. Se vai acontecer ou não vai. Aí você vê se é de Deus ou não. Jesus então, ele tem na sua essência a criação. Ele é o princípio, ele é o início de tudo. Através dele tudo se iniciou. Aí João fala ainda mais, no versículo 4. Nele, nesse Jesus, Criador dos céus e da terra, na palavra, no verbo de Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que coisa maravilhosa. A vida estava em Jesus. Ele não possui a vida, ele é a vida. Glória a Deus. Não existe outro meio de vida que você, eu vou ter uma vida eterna nesse meio aqui. Não, é somente um, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá no Jardim do Éden, a gente faz uma comparação aqui, uma metáfora, daquela árvore da vida. Adão e Eva, quando ainda estavam em comunhão com Deus, comiam daquela árvore, porque aquela árvore produzia fruto eterno. Enquanto comiam daquele fruto, tinham vida eterna. Só que quando pecaram, Deus os afastou do Éden e tirou a árvore da vida, para que não tivessem mais acesso àquela árvore da vida, porque pecaram, tiraram a comunhão com o Pai. Só que Deus é tão lindo e maravilhoso que Ele envia uma outra árvore da vida, que é o seu próprio Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida que veio do céu, encarnado, e restaurou aquilo que no Éden foi perdido. O que nós perdemos, a comunhão com o Pai que nós perdemos, a restauração da nossa vida e espírito que nós perdemos lá atrás, em Jesus nós encontramos. Ele é a vida eterna e a vida se encontra nele. Toda a existência biológica, toda a vida espiritual, tudo se encontra nele, na origem do Filho de Deus. Isso é forte, irmãos. Aí vem a ciência, bendita ciência, e fala: vocês vieram do macaco, para com isso. Vocês vieram da água, vieram do peixe, misericórdia. João fala o seguinte: nele estava a vida. Se em Jesus estava a vida, e ele é a vida, todo ser que respira, veio dele. Somente dele, não de outra coisa mais. Porque até de alienígena tem falado por aí afora, misericórdia. Aí olha só, a vida que é Jesus era a luz dos homens. Nós vivemos em um mundo de trevas espirituais terríveis. O diabo está ao teu redor, diz lá em Pedro, buscando a quem possa tragar. A quem está com falta de vigilância e oração na sua vida, o diabo vai lançar setas e vai te derrubar fácil. Ele está ao teu redor. Aqui mesmo, ele pode estar aqui tentando ver uma brecha e você está aí desapercebido para poder lançar uma seta de uma mentalidade, você pensar na sua casa, pensar em outro lugar e não concentrar na palavra. O diabo está ao teu redor tentando abater a cada um dos filhos de Deus. As trevas estão aí. Só que aí João fala: olha, as trevas elas estão aqui conosco. Só que nós temos também conosco a luz que resplandece nas trevas. E essa luz, as trevas não prevaleceram sobre ela, porque essa luz destruiu todo o reino das trevas. Essa luz dissipou as trevas. Há uma teologia de alguns estudiosos que seguem essa linha, lá de Gênesis capítulo 1, verso 3, quando Deus fala assim: haja luz. Ali muitos dizem que não é uma luz assim que a gente vê física, mas seria Cristo aparecendo, resplandecendo em toda a criação antes de começar a criação. Eu acho uma maneira lógica de se entender esse verso. Porque imagina, no verso 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então precisava de uma luz resplandecente no meio daquelas trevas. E aí veio Deus e fala: haja luz, e houve luz. Jesus resplandeceu perante aquelas trevas, dissipando aquelas trevas. Então João fala: olha, vocês estão vivendo em trevas espirituais, e a única luz que pode dissipar as trevas da vida de vocês é Jesus Cristo, a qual eu estou pregando a vocês. Ele ilumina a nossa mente para compreender a verdade. Se você não aceitar Jesus na sua vida, você terá sua mente obscurecida pelas trevas,
e não conhecerá a verdade que é Ele, não conhecerá a verdade que é Cristo, a árvore da vida, e não terá o direito a esta árvore, porque a sua mente está obscurecida pelas trevas do maligno. O nosso coração precisa sentir o amor de Deus, e aí nós não iremos tropeçar no caminho. Diz lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Jesus, e luz para o meu caminho, para os meus pés. Ele guia agora e guia visando lá na frente. Ele ilumina os nossos passos. Ele guia a nossa vida em meio a essa escuridão que nós temos por aí afora. Antes de você aceitar Jesus, você estava navegando num barquinho no meio de um mar escuro. Aí você vê um farol lá na frente, um farol com uma luz muito forte. Ali já era Cristo te chamando. Vem, filho, a direção está aqui do seu barquinho, vem, só seguir. E aí quando a gente chega no farol, o que a gente encontra no farol? Segurança, recursos de alimento, vestimenta, aquecimento. Jesus, Ele tira as pessoas das trevas. Ele não quer que ninguém fique preso à tristeza, melancolia, depressão, às drogas. Não, Ele não quer isso. Ele quer que todos tenham restauração na sua vida, e só Ele pode fazer isso. E João fala isso: vocês estão vivendo em trevas. Enquanto não aceitarem Cristo na vida de vocês, reconhecerem Ele, vocês ainda continuarão vivendo junto com as artimanhas do maligno, atacando a sua vida, destruindo a sua família. Mas enquanto vocês aceitarem a Cristo, essa luz dissipará de vocês todo o vício, todas as trevas que outrora o inimigo colocou na vida de vocês. Não existe trevas na nossa vida que Deus não pode tirar. Não existem circunstâncias obscuras na sua vida, na minha vida, que Jesus não pode iluminar e dissipar tudo isto. Ele é Deus. Ele é a luz do mundo. Então, em seus momentos mais escuros, lembre que Cristo é a luz que não se apaga. Essa aqui a gente vai no apagador e apaga ela. Ou então quebra aqui e apaga ela. Jesus não se apaga. Ele é uma luz eterna que está disponível para mim e para você todos os dias. Então, quando a sua mente começar a ficar obscurecida pelas dúvidas, pela pressão da sua família, pela pressão do trabalho, pela pressão que você passa nas circunstâncias da vida, você tem que lembrar que você tem uma luz. E tem que recorrer a essa luz. Jesus está disponível para todo mundo, irmão. Só que nem todos querem recorrer a Ele. Começa a passar por problemas e fica ali amuado no seu problema, ao invés de recorrer até Cristo, que é a luz do mundo. Ou seja, Jesus, eu estou passando por dificuldades, a minha mente está fechada, eu não consigo ter clareza, e eu estou quase aqui ficando em depressão. Seja a minha luz neste momento, Ele vai ser a sua luz. Ele está aí para iluminar a sua vida, a minha vida, a nossa caminhada até o céu. Não existe nenhuma escuridão que venha tapar a luz de Cristo em nossa vida, porque a luz dele é uma luz acessível por nós, e é uma luz que nada pode apagá-la. Esse é o nosso Jesus. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Olha só, o apóstolo João fala o seguinte: antes de Jesus vir encarnado, Deus vir encarnado, o verbo, a palavra, o Criador vir encarnado, ele fala de um certo profeta que surgiu antes de Jesus, que foi João Batista. E através de João Batista, Jesus foi anunciado. Tanto que Jesus fala, João Batista foi o maior dos profetas. Por quê? Porque ele anunciou, prenunciou a vinda do Cristo, o Salvador da humanidade. E aí o apóstolo João fala, houve um homem que foi enviado de Deus. Para quê? Versículo 7. Este veio como testemunho para testificar, testemunhar a respeito da luz. Quem é a luz? Jesus. A fim de que todos crescem por meio dele. João Batista, ele tinha um único objetivo. Deus fez ele nascer no ventre de Isabel, e ele tinha um propósito dado por Deus: você vai pregar a vinda do meu filho unigênito. Você não vai se engrandecer, você não vai se gloriar nas suas pregações, você vai se humilhar cada dia mais para que o meu filho cresça através da sua vida. Que as pessoas conheçam antecipadamente ao meu filho que eu vou enviar para salvar este mundo. E João
com todo prazer, ele cresceu, com voto nazireado, e cresceu para pregar e anunciar as boas novas. Olha, vai vir um aí, que eu estou batizando para arrependimento, com água, mas ele vai vir para batizar com fogo e Espírito Santo. Este, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés dele, porque este é que vai libertar todos nós dos nossos pecados. João veio anunciar e a pregação dele era só essa: arrependei-vos, pare de viver segundo a sua carne, pare de viver pecando segundo os seus desejos, porque o que virá precisa que vocês se arrependam, para que a palavra dele, para que ele, que é a palavra, entre no coração de vocês. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, não tem como ele entrar na vida de vocês. Se arrependam. As pessoas confundem se arrepender com limpar a sujeira. Você vem como está, você se apresenta a Jesus com toda a sua rama de pecado. Só que na hora que você se apresenta a Jesus, você reconhece: Deus, eu sou falho, pecador, eu estou errando demais com o Senhor, eu quero parar com isso. Eu quero voltar a estar aos teus pés, eu quero reconhecer o Senhor, eu quero tirar toda essa lama que está pregnada em mim. Você não se limpa primeiro, você se arrepende e o Espírito Santo ajuda na limpeza na sua vida. Aí, João fala: olha, vocês vão ver um certo homem, ele é filho de Deus. Apóstolo João fala no versículo 8, que João Batista não era luz, mas ele veio para testemunhar a luz, ele veio e antecipar a luz que vinha ao mundo. Então João Batista, ele veio com a missão de apontar a Cristo. Aí nós vemos hoje nas mensagens hoje que tem por aí, o pregador chega aqui, vem, senta, abre a Bíblia e prega o quê? Só sobre a sua vida pessoal, sobre o eu sou isso, eu sou aquilo, mas não prega Cristo. João Batista não pregou sobre como ele vivia no deserto, pode ver. João Batista não pregou o que ele fazia ou deixou de fazer. João Batista não se gloriava por ser separado por Deus, não. João Batista apenas anunciou Jesus, Filho de Deus. Aí hoje vemos pregação sobre prosperidades a roda aí afora. Cadê falar de Jesus? Cadê falar de nosso Senhor? Porque você só é liberto, salvo e é próspero se crer em Jesus, servir a Jesus, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Mas aí, se você não fizer isso, ficar só na prosperidade, só pensando na terra, ou no eu próprio, aonde está Jesus na sua vida? Deixou ele de canto, deixou ele de escanteio. As pregações têm se mudado ultimamente. As pessoas têm se engrandecido. Quanto mais eloquente fala, quanto mais conhecedor da palavra é, mais se acha tal, conhecedor de todas as coisas. Só que não é bem assim. Quando a gente sobe aqui no púlpito, a gente vem aqui para falar de uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Vocês podem ver nas mensagens que eu trago aqui, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, eu sempre vou trazer como parte central. Posso falar de outras coisas durante a mensagem, mas sempre vou trazer Cristo durante a mensagem. Porque Ele é a nossa fonte de vida. Sem Ele não há palavra de vida eterna. Sem Ele não há salvação. Então as pessoas têm que saber que quando vai ministrar uma palavra, quando vai testemunhar alguma coisa, não é para se engrandecer e ser o tal. É para Jesus aparecer na sua vida. É para Ele transparecer a glória dEle, refletir na sua vida através de você. Nós somos testemunhas de Cristo. Jesus, o João Batista e João, apóstolo, foram testemunhas de Cristo. Você vê que João não fala de si. Em toda a sua carta ele vem falar só de Jesus. Ele não vem falar de sua própria pessoa. Olha, eu fui assim com Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo, não. Ele falou somente da caminhada de Cristo. E até nas suas cartas de doutrina à igreja, o centro é Cristo. Se vocês ouvem mensagem por aí afora e não tem como tema central Cristo, descarta, joga fora. Porque o diabo ele faz isso. Ele usa a palavra e distorce, tira Jesus do meio. Eu vou pregar aquilo que o povo quer ouvir. Vou pregar aquilo que o ego das pessoas está precisando. Mas aí, cadê a parte que fala da pessoa se arrepender? Da pessoa reconhecer os seus pecados?
Da pessoa saber que precisa de um Salvador, de uma luz na sua vida. E essa luz, esse caminho, esse Salvador, é somente um e não há outro. Não há meio próprio de chegar até Ele. Ele veio até você e a mim para nos dar a salvação. E Ele é Jesus Cristo. Aí vem o verso 9. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Cristo é essa luz verdadeira em contraste com as luzes falsas. Naquela época, já havia muitas filosofias falando de certos deuses estranhos que existiam, criados pelo ser humano. Existiam também inúmeras religiões naquela época também. Existia também falsos messias. Olha, eu sou Cristo, eu apareci. Olha, eu sou Cristo, eu apareci para salvar vocês. Já existiam muitos falsos cristos. Hoje a gente conhece aí o Henrique Cristo, né? Misericórdia. Deus vem salvar. Em nome de Jesus, vai salvar. Mas há falsos cristos. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na lábia desses falsos cristos. Há pessoas, hoje, dá para ver pela internet, já viram lá que fica andando sobre as águas. Não sei se é montagem ou não. Mas diz que na palavra do Senhor o inimigo faria sinais. O inimigo faria sinais e maravilhas. É os falsos cristos. Para enganar aos escolhidos. Eu vou usar milagres, eu vou usar sinais, o diabo falando, para enganar os escolhidos do Senhor. Eu vou ser como Cristo, vou andar sobre as águas, vou curar enfermos e vão acreditar que eu sou do Senhor. E aí começa a destruir as almas de dentro para fora. Aí o João, naquela época, o apóstolo, ele escreve essa carta para alertar, olha, está existindo muitos falsos cristos no nosso meio. Cuidado! Esses falsos cristos não pregam Jesus, eles querem a glória para si e querem matar a alma de vocês. Agora, vocês estão ouvindo a minha palavra, ouçam que Jesus, aqui no testemunho, Ele é o único Cristo enviado por Deus e não existe outro. Não virá outro além dele. O mesmo que veio e foi vai voltar para nos buscar. E Ele é o Filho de Deus, não existe outro além dele não. Ele é a luz verdadeira. Pode existir outras filosofias e religiões, mas a única religião verdadeira é Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo João fala isso. Então ele fala, ele não é uma luz entre muitas, ele é a única luz genuína que pode dissipar as trevas espirituais. Ele continua no versículo 9. Ele é a luz que ilumina todos os homens. Ele é a luz que ilumina todos os homens que estavam vindo ao mundo. Ele, Jesus, Ele é a luz disponível universalmente. Ele não está disponível só para um povo específico, não. Ele está disponível para toda a humanidade. Jesus não escolheu vir só para um grupo seleto, não. Ele veio morrer por mim e por você e ser a luz de toda a humanidade. Glória a Deus. Porque diz a palavra, Deus amou o mundo todos de tal maneira, esse tal aí é incompreensível, que deu o seu Filho unigênito para que morresse, né, por nós e nos libertasse. Todo aquele que cresce nele teria vida eterna. Jesus, ele veio com um propósito específico junto com o Pai. Ele veio ser luz nessas trevas que o mundo já é. E ele veio ser essa luz acessível para toda a humanidade. Imagina, como eu falei para vocês no começo, toda essa humanidade que está perdida está no barquinho no meio do mar. Vocês sabem que, se vocês verem esse filme aí de mar, né, de pirata, essas coisas, você vê que no mar, lá na noite, não tem iluminação direita, é bem escuro. E aí, como eu disse, o farol serve como guia, para poder encontrar ali uma terra e um ponto para poder ancorar. Todos nós, toda a humanidade, nós não, já estamos ancorados em Cristo, mas toda a humanidade que está sem Jesus, ainda tem chance de conhecer o farol que é Cristo. Estão navegando no mar lá, cheio de perigos. Tem todo tipo de monstro diferente. Um monstro pessoal, o seu eu, o monstro familiar, o monstro da sua cara, do pecado, o monstro das drogas. Está cheio de monstros nesse mar. E aí, durante a sua viagem, no seu percurso, se ele não olhar caça no farol, ele vai se afundar e vai perecer e vai se afogar. E quando se afogar, que é quando morre, sem Deus, o destino é único. É o lago de fogo. E Jesus não quer isso para nós, não quer não.
Diz a palavra lá em Apocalipse que o inferno, a morte, o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo. Não foi feito para mim e para você. Só que muitos vão para lá porque quer. Porque chegou até a ver o farol na sua estrada, na sua viagem pelo mar. Até chegou a enxergar o farol. Só que não quiseram ir para o farol. Foram para outro caminho, seguindo a escuridão, com as suas próprias intenções. Jesus está disponível. João fala, essa luz, ela veio para todos. Ela se revelou para todos. Só que nem todos estão querendo essa luz. O Verbo estava no mundo de João e o mundo foi feito por intermédio dele. O Criador, Jesus, ele veio encarnado da sua própria criação. Se você olhar no Antigo Testamento, ele era um Deus inacessível. As pessoas falavam com Deus através de sacerdotes e sumos sacerdotes. E agora, quando Jesus veio na terra, pisou o próprio Criador, se veio encarnado por mim e por você, viver aquilo que nós vivemos. Ele veio com que a gente veio para a gente ter mais acesso a Ele. Porque antigamente não tínhamos. Agora nós temos um acesso mais íntimo com o Pai, através de Jesus, através do Espírito Santo. E eu sou muito grato a isso, irmão. Imagina você na época do Antigo Testamento, na época de Moisés, toda hora tem que chegar até Arão, o sacerdote, para pedir perdão, levar ali um sacrifício de animal, pombinhas e tudo mais, para ser sacrificado e ter perdão de Deus. E era um perdão temporário, porque depois você pecava, tinha que fazer outro sacrifício. Olha como Deus é lindo. O próprio Criador de João, ele veio ao mundo que ele fez, ao mundo que ele criou. Ele próprio, eu vou descer lá. Eu criei, eu formei, tudo isso que existe. Eu vou lá no meio deles, vou habitar no meio deles. Eles vão ver que eu sou Deus, que eu sou aquele que falou para Adão, e oralmente foi passando de geração em geração, para descrever todo o meu processo de criação. Eles vão ver que eu sou o Criador, eu domino o mar, eu domino toda a minha criação. Tanto que os discípulos presenciaram isso. Quando Jesus acalmou a tempestade, eles viram o poder do Criador na sua criação. Quando Jesus ressuscitou mortos, eles viram o poder daquele que é a vida, dando vida para outra pessoa. O Criador veio mostrar o quê? Olha, eu vim encarnado. Só que mesmo assim, ele vindo fazendo milagres na sua criação, João fala, o mundo não conheceu. Versículo 16, versículo 11. Veio para o que é seu, mas os seus não receberam. Verso 10, estava no mundo, presente. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. A humanidade foi ignorante ao ver Jesus fazer milagres e não reconhecerem ele como Filho de Deus. Jesus falava, olha, quando vocês me olharem para mim, vocês vão ver o Pai. Estão vendo o Pai. Eu faço tudo isso aqui com a autoridade que o Pai me deu. Toda hora ele falava, Pai, Pai, Pai. Não é possível que a ignorância humana é tamanha de não enxergar aqueles milagres e maravilhas. O Deus estava presente na frente deles. E aí João fala, o mundo presenciou o Deus encarnado, mas não conheceu esse Deus encarnado. Não quis conhecer. Veio para o que era seu. Primeiramente, Jesus veio para quem? Israel. A nação já eleita desde lá do início. Em Abraão, Isaac, Jacó. Só que aí, quando ele se apresentou para o seu povo, o povo que conhecia, que tinha um tempo para adorar a Deus, o povo que conhecia de Gênesis a Deuteronômio, que é a Torá, que é o Pentateuco, conheciam a lei. Só que conhecer a escrita é diferente de conhecer a Deus. Há muitos que conhecem a escrita, mas não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o Senhor. Aí imagina os fariseus, que eram para reconhecer Cristo, o Criador, na frente deles. Não, você não é filho de Deus, não, você é Beelzebul, príncipe dos demônios, está expulsando aí, está fazendo coisa aí em nome de Beelzebul. Não foi assim que falaram com Jesus? Veio da boca de quem conhecia a lei, de quem falava que conhecia Deus, mas não conhecia nada. Há muitos na igreja hoje
que acham que conhecem Cristo, mas não conhecem. Falo de modo geral, amém, irmãos? Acham que conhecem Jesus, mas não conhecem. Está lá lendo a Bíblia, está lá orando, mas acha que conhece, mas não conhece, não tem comunhão, não tem intimidade. Está igual os fariseus. Está pecando deliberadamente. Está vivendo segundo a sua vontade religiosa. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para ser salvo. Irmão, se você não crê que Jesus te libertou e te salvou, as obras não salvam ninguém. As obras é fruto da sua salvação e minha salvação com Cristo. Se você e eu somos salvos, nós fazemos boas obras. Muitos religiosos, como os fariseus naquela época, faziam lá a oração nas ruas com um flactério na testa, que é um trecho lá da Torá na sua testa, e ficava lá orando para todo mundo ver. Jejuavam para todo mundo saber. Isso é religiosidade. Eles queriam se amostrar que eram conhecedores de Deus e tinham intimidade com Deus, mas não tinham nada. O próprio Jesus falou com eles que eles não tinham nada. Eles precisavam ser circuncidados no coração, porque não conheciam a Ele verdadeiramente. Não adiantava ser descendentes de Abraão, não. Eles tinham que realmente ter no seu coração a palavra encarnada dentro deles. Mas não tinham. Aí muitos, nos dias atuais, louvam, pregam, fazem isso, fazem aquilo, mas tudo para a sua glória e não para a glória de Cristo. Não conhecem Jesus. Porque aqueles que conhecem Jesus carregam as marcas de Jesus, como Paulo carregou. A gente sofre por amor a Cristo. A gente sofre calúnias calado por amor a Cristo. A gente passa por apertos sem reclamar por amor a Cristo. A gente prega até com... Já tive momentos que eu estava pregando aqui sem poder pregar, com o meu emocional totalmente ali meio perturbado, mas eu vim, preguei e Deus me renovou. A gente prega às vezes sem condição de pregar, mas é Ele que faz a obra. É tudo por Ele e para Ele são todas as coisas, irmãos. A gente deve conhecer melhor a Cristo. Esse Cristo que encarnou e os fariseus o rejeitaram, o povo de Israel o rejeitou. Quando chegou Barrabás lá e Cristo ali para ser escolhido, todo mundo falando, o povo judeu, o povo de Jesus, crucifica Ele. Imagina Jesus, o nosso Senhor, olhando para aquele povo ignorante. Eu vim, libertei a família de vocês, curei pessoas da família de vocês, ressuscitei pessoas da família de vocês, e vocês agora cospem na minha cara pedindo para eu ser crucificado. O próprio povo dele o traiu. Só que com isso, sabe, veio a graça de Deus. Jesus olha para Barrabás, imagina eu olhando para Barrabás assim, pode ir, vamos escolher você. Eu estou com um propósito já pré-definido por meu Pai, e eu vou passar nesse propósito. Meu povo está me rejeitando, só que mesmo assim o meu amor vai alcançar eles também. O meu sacrifício, a minha morte vai alcançar toda a humanidade. E foi dito e feito. Jesus, ele foi na cruz, morreu por nós, e ele só falou assim, olha, aqueles que crerem no meu sacrifício vão receber a salvação que eu dei de graça para todos que creem no meu nome. Não é por obras. Não é você ficar na frente lá, se esbanjando santo, não. É você crer no meu nome, diz a palavra. Crê no nome de Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê no sacrifício de Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê no sacrifício de Cristo e você será liberto de todo o seu pecado. Não é por obras. Só que a gente tem que buscar conhecer melhor a Jesus. Fazer a obra dele com amor, não para se amostrar para o povo. Eu jejuo não para me amostrar. Eu oro horas e horas não para me amostrar, mas para ter comunhão com o meu Pai, com Jesus, o meu Senhor. Eu prego, louvo, faço isso, faço aquilo, faço obra missionária, não é para me mostrar, é para louvar e exaltar o nome de Deus. É assim que nós temos que fazer a obra do Senhor. As pessoas sobem e querem que seu nome seja proclamado a todo mundo. Está errado. O único nome que tem que ser exaltado é o de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que tem que ser conhecido. Ouso dizer que há pessoas mendigando na rua que conhecem mais Jesus que muita gente dentro da igreja. Infelizmente, estão cativos pelo seu pecado lá fora.
pelo seu vício das drogas, pelo seu vício da bebida, do cigarro, da jogatina. E aí não conseguem retornar a Cristo, mas conhecem melhor a Cristo do que muitos dentro da igreja. Porque há muitos fariseus dentro da igreja, que gostam de se amostrar para as pessoas. Eu prego bem, eu canto bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Você não conhece Jesus verdadeiramente. Quem conhece Jesus verdadeiramente não se mostra aqui na frente, mas se mostra para Deus no seu oculto lá no quarto. Se arrepende de seus pecados todos os dias intimamente. Quando nós pregamos aqui, fazemos a obra, quando alguém vem cantar aqui na frente, é para Jesus. É para que o nome dele seja glorificado. É para que ele seja exaltado para todo sempre. Versículo 12. No entanto, a todos que o receberam, tem a palavrinha mais em algumas Bíblias. Aí vem esse mais aí, essa pequena palavrinha muda tudo. João fala que o mundo não o conheceu, que os seus o rejeitaram. Porém, no entanto, mais, diz João, no versículo 12, a todos os que o receberam, a todos que creram nele e querem ter comunhão com ele, aqueles que creem no seu nome, Deus, Jesus, deu-lhes o poder de ser o quê? Feitos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Olha só, você e eu éramos inimigos de Deus. Mesmo sendo inimigos de Deus, ele morreu por mim e por você. E para que isso, pastor? Para que quando você cresce nele, você o recebesse no seu coração e tivesse intimidade com ele, você se tornasse filho agora também de Deus. Deus olha para você aqui agora e fala assim: olha, você não é meu inimigo. Você é meu amigo, você é meu filho, minha filha, minha amiga. Olha que lindo isso, irmão. O Criador de todo este universo te chama de filho de filha. Não existe patente maior do que essa. Não tem cabo, não tem marechal, não tem general, não tem coronel, não. Filho de Deus é a maior patente que nós podemos ter. É a maior dádiva que Deus nos deu. Ser chamados filhos de Deus. Só que muitas pessoas usam este termo filho de Deus para falar que tem benefícios com Deus. Se você não ter humildade perante os pés do Senhor todos os dias, não adianta ter o título de filho de Deus. Porque Deus fala para a gente se humilhar a cada dia perante os seus pés. Um filho é obediente a seu pai. Um filho, ele ama o seu pai. Não tem medo, é diferente. Medo e reverência é diferente. Um filho vai amar o seu pai, e por amar o seu pai, ele vai reverenciar o seu pai, vai ter ali respeito ao seu pai. E se o seu pai abomina certa coisa que não pode fazer, você, por amor ao seu pai, por respeito a ele, você vai obedecer a ele. Não é por obrigação que você obedece a Deus. Há muitos filhos de Deus que estão fazendo coisas aí que abominam os olhos do Senhor. Se tornaram filhos quando aceitaram Cristo. Só que estão manchando todos os dias, entristecendo o Espírito Santo todos os dias. E a Bíblia é bem clara, falando para não entristecer o Espírito Santo de Deus, nada foi selado até o dia da redenção. Muitos vão segundo a sua carne. Eu aceitei Jesus, então agora sou transformado. Se você não mudar o seu pensamento todo dia, na luz da palavra, pela oração, pela consagração, você vai cair segundo a sua carne. Não é porque você aceitou Jesus e se tornou filho de Deus que você não vai seguir outro caminho, porque você pode cair, diz a palavra. Muitos apostatarão da fé. E o que é apostatar da fé, pastor? Vai divorciar com Cristo. Não vai querer mais saber de Jesus. Andou com Jesus, mas largou de Jesus de um lado e do outro. Ô Jesus, fica aí, que eu vou seguir meu caminho agora. Cansei. Apostatar da fé é isso. Quem estava dentro, sai. Então há muitos filhos de Deus que, na verdade, são bastardos. Sabe o que é filho bastardo? É um filho que não faz parte de um pai biológico. É um filho ali de uma mãe biológica. Um filho ali que foi gerado de uma maneira ali indevida. Ou seja, aqueles que estão dentro da igreja e estão com o pé no mundo, não são filhos de Deus. Se acham filhos de Deus, mas não são. Porque um verdadeiro filho obedece o pai. Ama o seu pai. Segue as doutrinas de seu pai. Por mais que doa, né? Por mais que seja difícil seguir, entre aspas, a palavra de Deus. Mas você se mata, o seu eu, para seguir ao seu pai.
Porque diz a palavra, tome a sua cruz, negue-se o quê? A si mesmo. Negue a sua vontade para me seguir, diz Jesus. Negue os seus desejos carnais que não me agradam para me seguir. Porque assim vocês vão mostrar que são meus filhos. Meus filhos são separados. Meus filhos andam diferente do como o mundo anda. Meu filho fala diferente como o mundo fala. Vocês têm que ser diferente do que o mundo é. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao diabo, porque não querem me aceitar. São filhos do diabo. E como vocês são filhos de Deus, devem seguir as diretrizes que o Pai deixou para seguir. Só que há muitos filhos de Deus que estão sendo igual ao mundo. Há muitas congregações que estão sendo igual ao mundo. Aonde há diferença aí? Aonde há aí uma diferença de santidade que Deus pede para a gente ter? Nós temos o privilégio de ser adotados como filhos de Deus. Versículo 13. Filhos nascidos não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O apóstolo João traz 3 condições aqui. Não do sangue, ou seja, vocês são filhos, não por descendência física, de sangue com Cristo, não. Não basta também você ter um pai cristão, uma família cristã e falar assim, eu sou filho de Deus porque eu nasci num berço evangélico. Não. Há muitos pais aí que o filho está lá, cresceu, está crescendo. Mas se a criancinha não aceitar Jesus no seu coração, é pecador, é filho do diabo ainda, é criação lá. Não aceitou Jesus. Não é porque os pais são cristãos que o filho também é, não. Tem que aceitar Jesus no seu coração. E aí o apóstolo João fala, olha, não é do sangue. Pode ter família cristã, pode pertencer a uma família religiosa, mas olha, não é pelo sangue de vocês que vocês se tornam filhos, mas é pelo sangue de Cristo que vocês se tornam filhos. Glória a Deus. Aí vem a segunda coisa que ele fala, não é da vontade da carne, não é por esforços seus que vão conquistar ser filhos, mas é por acreditar que Jesus é o seu Salvador e é um filho de Deus. Aí vem o terceiro ponto que ele fala, não é da vontade do homem, não é por decisão ou força sua, mas não é por você falar assim, olha, eu decidi hoje me tornar filho de Deus, eu sou de Deus. Se você não aceitou Jesus, não reconheceu os seus pecados, não se arrependeu dos seus pecados, você não é filho de Deus. Aí ele fala, não é pela vontade do homem, mas é pela obra da graça soberana de Deus, que causa dentro de nós um novo nascimento. E esse novo nascimento vem através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Relembrando a vocês, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de vocês. E quando ele habita dentro de vocês, que outrora não habitava, vocês eram inimigos de Deus, agora habitando dentro de vocês, ele fala com o Espírito de vocês, o Espírito humano. Olha, você tem um pai. Agora você pode chamá-lo de pai. E aí nós agora temos o direito e a honra de chamar Deus de pai. Há muitas pessoas neste mundo afora, numa teologia falsa, que não vivem com Cristo, que não aceitaram Jesus, e falam assim, eu sou filho de Deus, porque eu fui criado por Ele. Não foi não, irmão. Você foi criado, mas você não aceitou Ele. Jesus te formou. Você nasceu no ventre da sua mãe. Só que aí, você não aceitou Jesus. Você não tem o direito de falar que é filho de Deus se não aceitou Jesus. O direito de ser chamado filho de Deus e falar assim, eu sou filho de Deus, é só para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que aceitaram Jesus, tomaram sua cruz, negaram a si mesmo e estão buscando a cada dia intimidade com Ele. Esses têm todo o direito de falar, eu sou filho de Deus. Finalizando a mensagem, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é um milagre supremo de Deus para a humanidade. O eterno, que não se prende ao tempo, Ele criou o tempo, Ele é o próprio tempo. A eternidade não se mede em horas e minutos, é eterno. O próprio Deus eterno, Ele veio entrar no tempo que Ele criou para nós. Ele se encarnou. O infinito se fez finito. O Criador se tornou criatura, sem deixar de ser Deus. Porque muita gente fala assim, ele foi 100% homem, e esquece do 100% Deus. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele foi os dois. Ele passou fome, como você e eu passamos. Ou quando ele foi no deserto lá, sem comer,
ele estava sem fome? Ele estava com fome. Tanto que o diabo na tentação veio apresentar para ele uma pedra, para ele transformar a pedra em pão, porque sabia que Jesus estava com fome. Por que ele estava com fome? Estava nessa carne. Ele veio encarnado. Ele se fez carne. Então ele experimentou fome, sede, cansaço, dor, tentação. Tudo que nós passamos, ele passou. Então não existe nenhuma outra pessoa melhor para conhecer você do que Jesus Cristo. Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, como eu vou fazer? O melhor psicólogo que você tem é Jesus Cristo. Não estou descartando os psicólogos que temos, amém? Mas, recorra primeiro a Jesus. Senhor, eu estou passando por isso, Senhor. Ele vai conhecer a sua dor. Não existe pessoa melhor para conhecer a sua dor do que o próprio Jesus. Porque aqui, tudo que você está passando, ele já passou. Ele habitou entre nós. O habitar entre nós é o que? Armar a sua tenda. Ele se tabernaculou. Antes precisava de tabernáculo para o povo entrar no Santo dos Santos. Mas agora Jesus, ele veio encarnado, se fez carne, se fez tabernáculo. E através dele, através do Espírito Santo, nós entramos no Santo dos Santos. Não é mais um local específico. Olha, o tabernáculo é aqui, ó. Nós temos que ir para lá para adorar a Deus. Não. Você agora tem o Espírito Santo dentro da sua vida. Ele se tabernaculou entre nós. E através do Espírito Santo, aonde você estiver, Deus também se faz presente. Isso é maravilhoso. Ele habitou entre nós. Ele veio viver conosco. Que maravilha foi, João, os discípulos, as pessoas que puderam tocar em Jesus. Puderam tocar no eterno Deus, o Criador. Que coisa maravilhosa deve ter sido. Imagina João, o apóstolo amado, deitado, recostado no peito de Jesus, sentindo o coração do mestre bater. Que coisa maravilhosa foi essa? Só que aí, as pessoas não querem valorizar aquilo que Jesus fez. Não querem valorizar essa encarnação, porque naquela época que João pregava, as pessoas falavam, olha, esse Jesus não é o Deus que veio encarnado. Ele não é Deus. Como pode um Deus vir em uma forma humana? Isso não existe. Ele não é Deus. Ele não é filho de Deus. E João pregava contra isso. Ele é Deus sim. Eu senti o coração dele batendo. Eu vi milagres e maravilhas vindo através dele. Ele me salvou. Ele me libertou. E ele vai libertar vocês também. Só que vocês têm que tirar essa prisão, essa cegueira nos seus olhos. Eu vi Jesus transformar água em vinho. Eu vi cegos voltarem a ver. Eu vi mortos ressuscitarem. Eu vi o brilho da transfiguração de Jesus. Eu vi a ressurreição vitoriosa dele. E ele é unigênito. E o que é ser unigênito? Ele é o único gerado. O único da essência de Deus. Nós somos filhos por adoção, não por essência. Como eu falei, o Espírito Santo está dentro de você. Veio através de Cristo, através de Deus. E ele é Deus, o Espírito Santo. E ele testificou com o seu Espírito que você é filho de Deus. Nós somos adotados a ser filho de Deus. Já Jesus, diz a palavra, é o unigênito. O único gerado por Deus. O único da essência de Deus. Não existe outro que veio através de Deus, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não ficou distante do nosso sofrimento. Jesus, ele desceu até nós, viveu a nossa vida e enfrentou nossas lutas, para que nós pudéssemos saber que, se ele passou por tudo isso, com ele, nós também passaremos. E venceremos. Glória a Deus. Concluindo a mensagem. João escreveu para que creiamos e tenhamos vida, vida eterna. Diante dessa revelação majestosa do Filho de Deus, como nós devemos responder, como filhos dele, a essa adoção que ele nos fez participar? Primeiro, nós devemos adorar a Deus, não pelo que ele nos dá. Se Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, Deus encarnado, ele merece a nossa adoração suprema. Não uma reverência casual, só no dia de culto aqui, não. Em todo momento da sua vida, desde o seu levantar ao deitar, a sua vida deve ser uma eterna adoração a Ele, a Cristo. Não pelas coisas boas que Ele fez na sua vida, ou milagres, não. Mas pelo sacrifício eterno que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Eu costumo dizer que o que a gente faz aqui na terra, da obra dele, é muito pouco, em comparação com o que Ele fez na cruz por nós. Eu costumo dizer
que eu não pago preço nenhum, porque o maior preço que pagou foi Jesus. A gente busca amá-lo a cada dia, sacrificando a nossa carne por amor a Ele. Porque assim como Ele sacrificou a Ele próprio por nós, por que nós não vamos sacrificar a nós mesmos por Ele? Então a adoração sua e minha deve ser todos os dias, não é só aqui dentro de 4 paredes não. Não é só no seu quartinho de oração não. Em todo momento da sua vida você deve viver uma vida de adoração a Ele, por amor ao que Ele fez. E como filho de Deus é seu dever, é meu dever. Segundo ponto, a confiança nele. O Criador de tudo que se tornou um de nós é plenamente digno de nossa confiança. Os nossos problemas não são grandes demais para aquele que fez todo esse universo do nada, irmãos. Se você é filho de Deus, você jamais vai duvidar do poder dele. Por mais que não enxergue a solução no momento ou futuramente, você sabe que ele é capaz de fazer do nada algo acontecer e a sua vida ser restaurada, a sua família ser restaurada, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então quem é filho, confia no Filho de Deus. Terceiro, são 5 pontos. Terceiro, obediência. Se ele é o Filho de Deus, as suas palavras têm autoridade absoluta para nós. Obedecer a Cristo não é opção nossa. É reconhecer quem Ele realmente é. Como eu disse para vocês, quem ama o seu pai, fala físico, vai obedecer o seu pai. Por amor ao seu pai, vai respeitar o seu pai e a sua mãe. Porque se o filho que não respeita o seu pai e sua mãe, não ama o seu pai e sua mãe. É bem claro isso. Não gosta do seu pai e sua mãe. Agora aquele que ama o seu pai e sua mãe vai respeitar, vai obedecer. Por mais que às vezes a regrinha que coloca ali para o filho não fazer, vai ficar todo empurrado. Mas por amor ao seu pai e sua mãe, ele vai obedecer. E aí, nós como filhos de Deus, nós temos que obedecer a Ele, não por obrigação, mas porque Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Filho de Deus, Ele morreu por mim e por você, e Ele merece a nossa obediência. Quarto ponto e penúltimo. A encarnação é a maior expressão de amor. O Filho de Deus não poupou sua glória, seu conforto, sua própria vida por mim e por você. Então, o quarto ponto de como Filho de Deus nós devemos ser, é ser grato todos os dias a Deus. Diz Paulo, em tudo dai graças. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo reconhece Cristo, aquele que fez tudo por ele, sem ele merecer. Deus não era obrigado a vir aqui na terra, morrer por mim e por você, não. Eu poderia muito bem aniquilar tudo isso aqui do nada, assim, acabou, cansei da humanidade. Não. Ele veio encarnado, sofreu, foi mutilado, sofreu dores, padeceu ali na sua própria carne, padeceu na sua alma, porque chorou um terceiro e saiu suor de sangue, padeceu psicologicamente, por mim e por você. Não precisava passar por isso, mas ele veio por mim e por você. E nada melhor e nada maior do que a gente ser grato a Ele todos os dias, até nas circunstâncias difíceis. A gente, não, gente, quando a gente fala assim, ô irmão, seja grato a Deus, quando está passando por problema, não é você ser bobo não, irmão. É porque você confia naquele que você serve. Deus, obrigado pela falta de alimento que eu estou tendo, porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor pode prover. A gratidão é todos os dias, em qualquer momento da nossa vida. Porque Ele se entregou por nós sem a gente merecer. Quinto, e finalizo a mensagem. Essa verdade não pode ficar conosco. Um mundo perdido em trevas precisa conhecer a luz que é Cristo. Pessoas sem vida precisam conhecer aquele que é a vida eterna. Você só conheceu Jesus através da palavra que foi anunciada e você ouviu essa palavra. Às vezes outra pessoa conheceu Jesus por um milagre que Jesus fez na vida dessa pessoa. Uma cura, uma restauração, uma libertação, mas conheceu Jesus, ouviu falar de Jesus. E aí é mais do que dever seu e meu testemunhar o que Cristo é na nossa vida. Diz em Apocalipse que aqueles que são tímidos não herdarão o reino de Deus. O que é ser tímido? Ter medo de falar em público? Não. Ali o ser tímido é você não testemunhar Jesus na sua vida para as pessoas. Você tem medo de falar de Jesus. Você tem vergonha de falar de Jesus. Já viu aquelas pessoas que vão sair na rua e esconde a Bíblia assim para ninguém ver que a pessoa é cristã?
Está na escola, e aí não fala de Jesus, não tem medo, tem vergonha de cantar hino na escola, eu vou ali durante o recreio. São pessoas que são tímidas e não herdarão o reino de Deus. Nós temos que ter prazer em falar do nosso Senhor. Glória a Deus. Nós temos que ter a maior vontade, de boca aberta mesmo. Eu amo esse Jesus. Eu falo dele porque ele salvou a minha vida e me libertou e continua me transformando. E sem ele eu não consigo alcançar a glória que ele reservou para mim. Sem ele eu não alcanço a salvação, porque ele me trouxe de graça essa salvação sem eu merecer. O maior prazer que nós temos é falar de Jesus. Por isso, toda vez que você falar de Jesus, fale com muito amor e muito carinho. Porque você tem que amar esse Deus. Não por obrigação, não por benefícios que ele traz na sua vida, mas pelo que ele é na sua vida. Pelo que ele fez por você na cruz do Calvário. E continua fazendo até hoje. Era para Jesus estar direito do Pai lá, fazendo nada, de boa, com os pés na mesa. Mas não. Ele está direito do Pai até hoje, intercedendo, advogando por mim e por você. Você merece? Eu mereço? Mas ele, por amor, continua intercedendo por mim e por você. Pai, perdoa o seu filho, perdoa a sua filha. Eles erraram, eles vacilaram, eles tropeçaram, mas nosso espírito está lá com eles, Pai. Vai ajudar a fortalecer, eles vão caminhar de volta na presença do nosso. Eles vão caminhar, eles vão continuar firmes, Pai. Jesus está lá, intercedendo todo momento por mim e por você. Você errou? Ele vai direto ao Pai. Pai, tenha misericórdia do nosso filho, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Ele está lá clamando ao Pai. Só que vai chegar um momento em que ele não será mais advogado. Então, enquanto ainda há esperança para a humanidade, recorra ao advogado fiel. Porque quando chegar o momento da porta da graça do céu se fechar, ele vier buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue dele, ele não vai ser mais advogado. Deus vai dar todo o direito para o seu filho agora ser juiz. E ele vai julgar aqueles que foram fiéis e aqueles que foram infiéis. E no dia do julgamento, ele não vai advogar ninguém, não vai ter ninguém para advogar você e eu. Ele apenas vai julgar, vai abrir o livro e vai ver o que você fez por amor a ele aqui na terra e como você viveu por amor a ele aqui na terra. E se você não fez de acordo com como ele tinha falado para fazer, o destino é só um. E isso ele não quer para nós. Que a gente viva o propósito de Deus, por amor. Pessoas falam: eu tenho medo de ir para o inferno. Então você não ama Deus. Às vezes as pessoas vêm para Cristo com medo de ir para o inferno. Não ama Deus. Porque se você ama Deus, você está com Ele não com medo de ir para o inferno, mas porque você quer estar com Ele onde Ele estiver. Senhor, eu amo a Tua presença, sem a Tua presença eu não consigo viver. O Senhor é a minha luz. Você nem fala de inferno na sua vida. O Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Redentor, é a minha rocha, o Senhor é tudo o que eu preciso. Sem o Senhor eu não sou nada. Aí você ama Deus. Você sabe que depende dele para tudo na sua vida. Amém? Então Jesus, Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é Deus. Ele é um com Deus Pai. E repito, breve, muito breve, Ele voltará para buscar a igreja dele, os filhos dele. Que a gente seja esse povo que está preparado, buscando santidade, porque ninguém é santo totalmente. Está buscando santidade para encontrar com Ele na glória, nos céus. Dos céus, vamos para onde Ele estiver. Que quando tocar a trombeta, você e eu venhamos ouvir o som da trombeta e regozijar. Opa! O Mestre, o Rei, o Salvador, o Criador retornou. Porque Ele falou: eu vou ao céu, vou deixar com vocês o outro Consolador. Só que eu voltarei para buscar aqueles que estão na minha presença. Permaneça firme, irmãos. Vale a pena ser fiel. É melhor sofrer os sofrimentos terrenos do que sofrer o sofrimento eterno no lago de fogo. Que não é isso que Deus quer para você e para mim. Lago de fogo é você estar longe totalmente da presença de Deus. Não tem paz, não tem salvação mais, não tem direito à luz divina. É só dor, ranger de dentes, tristeza,
melancolia, vai lembrar do seu passado, de tudo que você, todas as chances que você teve de recorrer a Jesus, de saber de Jesus, de ter intimidade com Jesus e rejeitou. Vai martelar todos os dias na sua cabeça eternamente essa frustração e este remorso que você terá de não ter aceitado Jesus, servir a Jesus como deveria servir. Servir a Jesus, irmãos, não é fácil. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Então, recorra à luz que está dentro de você, dentro de mim, e juntos nós vamos alcançar essa glória eterna, em nome de Jesus. Amém? As palmas exaltando ao nome do nosso Deus.